Meu marido e eu estávamos em um encontro quando a mãe dele invadiu o restaurante e gritou: "Por que você não me convidou?" Meu marido se desculpou e puxou uma cadeira para tentar conter minha fúria. Eu me levantei e disse: "Vocês dois aproveitem porque eu terminei com esse casamento." O restaurante inteiro ficou em silêncio. Uma mulher de 34 anos era casada com um homem, vamos chamá-lo de Eli, homem de 38 anos, há 6 anos. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum e nos casamos depois de 2 anos de namoro. No começo tudo parecia normal, confortável. Ele era respeitoso, engraçado e gentil. Ele ouvia, ou pelo menos parecia que ouvia. Nós nunca brigamos no começo, exceto quando se tratava da mãe dele. Vamos chamá-la de Ellen. Agora quero deixar isso claro desde já. Eu realmente tentei. Sei que as pessoas dizem isso o tempo todo, mas eu honestamente tentei. Nunca tive problemas com os pais de ninguém antes. Não sou confrontadora, sou reservada. Faço tortas durante os feriados. Lembro-me de aniversários. Faço de tudo para ser atenciosa, mas Ellen desde o primeiro dia foi fria, como se já tivesse decidido o que pensar de mim antes mesmo que eu dissesse uma palavra. O tipo de mulher que te avalia em 5 segundos e faz um julgamento que nunca muda. Quando Eli me apresentou a ela pela primeira vez, ela nem sorriu, apenas me olhou de cima a baixo e disse: "Você é mais alta do que eu esperava." Eu ri e imaginei que ela estava nervosa ou algo assim, mas só piorou a partir daí. Ela fazia pequenas provocações como: "Oh, você não usa maquiagem, isso é corajoso, esse é o vestido que você está usando, hein? Você não usou minha receita para o recheio?" Ela passava na nossa casa sem avisar. Uma vez veio numa manhã de domingo e entrou usando a chave reserva que ele tinha dado a ela. Eu estava de roupão, ela me olhou fixamente nos olhos e disse: "Eu costumava usar coisas assim antes de me casar também." Eu perguntei a Eli, implorei para ele estabelecer limites. Ele sempre dizia: "Ela tem boas intenções, ela é apenas antiquada, ela está tentando do jeito dela." Não, ela estava tentando controlar. Mas ele não via isso, ou talvez ele visse e simplesmente não se importasse. Com o tempo percebi quanto poder ela tinha sobre ele. Ele não tomava decisões importantes sem consultá-la. Se estávamos planejando uma viagem, ele ligava para ela para garantir que as datas não conflitassem com nada que ela estivesse fazendo. Eu não conseguia nem comprar um sofá novo sem que a opinião dela fosse incluída de alguma forma. Ela criticava tudo que eu fazia, desde como eu dobrava toalhas até como eu fazia ovos. E ele nunca dizia a ela para recuar, ele apenas sorria. Ele se sentava e me deixava fazer isso. No mês passado, ele chegou do trabalho e disse que tinha uma surpresa. Ele fez uma reserva no Lucas Trottieri, o mesmo lugar que fomos no nosso primeiro aniversário. Ele disse que queria se reconectar, que as coisas estavam difíceis e que não tínhamos um tempo sozinhos de verdade há um bom tempo. Fiquei surpresa de um jeito bom. Talvez ele finalmente tivesse percebido as rachaduras, talvez estivesse pronto para nos colocar em primeiro lugar novamente. Então eu me arrumei, levei meu tempo com a maquiagem, usei aquele vestido preto que ele costumava elogiar o tempo todo, até enrolei o cabelo. Chegamos ao restaurante, que estava mal iluminado, aconchegante, cheio de casais conversando em voz baixa. Parecia uma daquelas raras noites em que as coisas realmente podem mudar. Pedimos bebidas, até rimos de algo idiota. O colega de trabalho dele confundiu uma reunião no Zoom. O garçom trouxe pão fresco e manteiga e então, aconteceu. Estávamos no meio de uma conversa quando ouvi uma voz aguda atrás de mim. "Por que você não me convidou?" Ela cortou a sala como uma faca. Todas as cabeças se viraram. Olhei para cima e lá estava ela, Ellen com uma blusa de oncinha, maquiagem pesada, carregando uma daquelas bolsas enormes que parecem poder carregar uma bola de boliche, parada bem no meio do Lucas, olhando para nós como se tivéssemos cometido um crime. Ele congelou. "Mãe?" Ela se aproximou como se fosse dona do lugar. "Você me disse que ficaria em casa esta noite. Não disse que viria aqui. Eu disse que queria experimentar este lugar." Eu não conseguia falar. Meu maxilar travou, meu coração batia forte nos meus ouvidos. Ela se virou para mim e disse: "Você não achou que eu gostaria de ser incluída? É muito egoísta da sua parte." E então ele fez aquilo. Ele olhou para ela, depois olhou para mim e puxou a cadeira vazia. "Sente-se, mãe, está tudo bem." Eu encarei, esperando, rezando para que ele estivesse brincando, mas não estava. Ele acenou para o garçom e pediu outro prato. Foi isso. Eu me levantei calmamente, mas por dentro tudo estava fervendo. Eu disse com uma voz que nem reconheci como minha: "Vocês dois aproveitem.
porque eu terminei com esse casamento. E saí. O restaurante ficou em silêncio. Não quero dizer que algumas pessoas olharam para cima. Quero dizer que todos pararam de falar, até o tilintar dos talheres cessou. Eu não me virei, não olhei para nenhum dos dois. Saí pela porta e não parei até chegar na esquina. Peguei meu telefone, chamei um Uber e fui para a casa de um amigo. Não voltei para casa naquela noite nem na noite seguinte. Quando finalmente voltei, ele estava esperando. Ele parecia atordoado, como se eu tivesse sido a pessoa que estragou a noite. Como se eu fosse a irracional. Ele disse: "Você me envergonhou." Eu disse: "Você a escolheu." Ele tentou voltar atrás, disse que não queria causar uma cena, que ela teria criado mais problemas se ele a mandasse embora, que ele não sabia mais o que fazer. Eu respondi: "Você poderia ter se levantado como um marido, como um homem, como alguém que se importa com sua esposa." Ele não disse nada. Agora, eu não sou alguém que age por impulso, sem pensar. Mas isso não foi apenas um jantar que deu errado. Foram anos sendo diminuída, sendo deixada de lado, sendo esperada para sorrir e superar a situação todas as vezes. Eu comecei a planejar meus próximos passos. Silenciosamente. Com cuidado. Não me apressei. Não gritei. Não chorei. Eu simplesmente parei de me envolver. Fiquei em silêncio. Sem mais conversas, sem mais fingimentos. Comecei a separar tudo: finanças, contas, senhas. Me encontrei com um advogado, juntei documentos, tirei fotos de tudo na casa que eu comprei com o meu dinheiro. Mudei o meu depósito direto, abri uma nova conta bancária, consegui uma caixa postal, encontrei um novo apartamento. Comecei a construir minha saída. E ele ainda agia como se tudo estivesse bem, como se o jantar fosse apenas uma reação exagerada. Parei de dormir na mesma cama. Parei de fazer refeições com ele. Ele mal percebeu. Ou talvez tenha notado e simplesmente não se importou. Não sei. Mas sei disso. Ele não faz ideia do que está por vir. Depois do incidente no restaurante, eu fiquei quieta. Precisava de tempo. Precisava de espaço. Eli, por outro lado, agiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, voltei para casa e o encontrei jogando videogame no sofá, como se fosse um sábado qualquer. Ele olhou para mim e disse: "Você está se sentindo melhor?" Eu não respondi. Ele disse: "Você sabe como ela é. É mais fácil deixá-la vir do que lidar com o drama." Fiquei ali olhando para ele, me perguntando se ele ao menos se ouvia. Eu não respondi, apenas passei por ele. A partir daquele momento, eu estava farta de fingir, sem mais falar sobre isso, sem mais pedir para ele estabelecer limites. Eu já tinha feito tudo isso. Dessa vez, eu não ia pedir, eu ia agir. Comecei a fazer cópias de tudo: registros bancários, recibos, e-mails, mensagens de texto. Sabe o que ajudou? O fato de que eu cuidava da maioria das nossas finanças e poupanças. Conjunta, todos os meus depósitos, aluguel pago através da minha conta, cartões de crédito, tudo no meu nome. Eu até bancava a maior parte da entrada no condomínio. Sabe o que mais eu descobri? Que ele estava enviando dinheiro para Ellen, pequenas quantias no início, R$ 1, 100 aqui, R$ 150 ali, mas isso somava. Eu vi uma transferência rotulada como reembolso da mãe para reparos do carro, outra que dizia Ellen mercearia e até uma marcada como reembolso da mãe pelo Brant. Eu nunca concordei com isso, nunca nem soube. Quando eu perguntei a ele sobre isso casualmente, ele disse: "Ela fez tanto por nós, é o mínimo que eu posso fazer." Nós? Ela não fez nada por nós, ela nos sabotou. Adicionei essas capturas de tela à pasta. Aqui é onde a história dá uma guinada. Uma manhã, enquanto Eli estava no chuveiro, eu ouvi o telefone dele vibrar. Eu não estava bisbilhotando, mas eu ouvi a notificação. Era uma mensagem da mãe dele no chat em grupo. "Você contou a ela já?" Meu estômago embrulhou. Eu abri o chat. Ellen tinha enviado várias mensagens. "Ela vai descobrir eventualmente. Você disse que contaria a ela semana passada. Não é justo continuar escondendo. Estou cansada de mentir." Não havia outros nomes no chat em grupo. Só Ellen. Só Eli. Eu fiquei lá segurando o telefone, coração disparado. O que diabos eles estavam escondendo? Quando ele saiu do chuveiro, com a toalha enrolada na cintura, eu não gritei, eu não joguei o telefone, eu apenas entreguei o celular para ele. Ele ficou pálido. "Leia", eu disse. Ele não leu, apenas sentou na cama e colocou o rosto nas mãos. "Eu ia te contar", ele murmurou.
Me diga o quê, Eli? E então saiu. Ele admitiu que ele tinha se mudado para um apartamento 2 andares abaixo do nosso, 6 meses atrás. Ela não me contou porque não queria tornar isso estranho. Ela queria estar mais perto do filho e ficar de olho nas coisas. Deixe-me repetir isso. Essa mulher estava morando no mesmo prédio, 2 andares abaixo, por 6 meses inteiros. Ela me observou entrar e sair. Provavelmente assistiu da sacada. Viu quando eu saía para o trabalho. Viu quando eu voltava. E nunca disse uma palavra. E ele a ajudou a se mudar. Ajudou-a a encontrar o apartamento. Ajudou a carregar as caixas e depois mentiu para mim por meio ano enquanto ela se esgueirava pelo prédio como uma espiã não convidada. Eu fiquei sem palavras. Eu não conseguia nem pensar direito. Ele disse que ela só queria estar por perto. Eu não achei que fosse grande coisa. Não é grande coisa? Sua mãe mora no mesmo maldito prédio. Eli, você deixou ela me perseguir e depois mentiu na minha cara todos os dias por 6 meses. Eu fiz uma mala naquela noite e fui embora. Desde então, eu tenho me preparado. Como eu disse antes, encontrei um apartamento de 1 quarto, tranquilo, sem nenhuma mãe à vista. Meu advogado tem sido incrível. Estamos passando por tudo lentamente, com cuidado, seguindo o livro. Mas ela não está lidando bem com isso. Comecei a receber e-mails dela, alguns passivo-agressivos, outros totalmente agressivos. Aqui estão só alguns. Casamento é sobre perdão, não fazer birras. Você está punindo ele por ser um bom filho. Você vai se arrepender disso quando estiver velha e sozinha. Eu não respondi. Ela também apareceu do lado de fora do meu novo prédio. Sim, ela encontrou. Ficou na calçada olhando, como se estivesse invocando demônios com o olhar. Quando eu não desci, ela me mandou uma mensagem. Correr não vai resolver seu problema de atitude. Mostrei ao meu advogado. Estamos documentando tudo. Eli, para o seu crédito, não tem me perseguido, mas eu sei que ele ainda está falando com ela todos os dias. Ele provavelmente ainda não entendeu. Aqui é onde as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meu advogado encontrou algo enquanto examinava nosso histórico de propriedades. O nome de Ellen está no condomínio. Aparentemente, quando compramos o imóvel, Eli a listou como uma investidora silenciosa para ajudar com o pagamento inicial. Mas aqui está o problema. Eu paguei a maior parte do depósito. A papelada foi arquivada por meio de uma amiga dele que trabalha em um escritório imobiliário. Eu nunca vi as letras miúdas. Eles adicionaram o nome dela ao título e eu nunca soube. Então agora é eu contra Eli e Ellen. E ela, tecnicamente, tem uma reivindicação sobre nossa casa. O que significa que ela pode tentar me impedir de vendê-la ou forçar Eli a ficar com ela. Meu advogado diz que podemos lutar contra isso. Estamos construindo um caso. Há uma prova de pagamento documentada. Mas o fato de ele ter assinado isso sem me dizer que ele estava planejando isso muito antes do incidente no restaurante, talvez desde o início? Eu pensei que tinha chegado ao auge da traição quando descobri que Ellen estava morando 2 andares abaixo de mim. Acontece que eu estava errada. Eu nem sabia o quão profundo isso era até esta semana. Eu pensei que estava apenas lidando com uma sogra obcecada por limites e um marido fraco. Eu não percebi que estava no meio de algo muito mais calculado. 2 dias atrás, Eli me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Ele disse que queria falar sobre como terminar as coisas pacificamente. Pelo menos uma vez, ele parecia sério, então eu concordei em encontrá-lo em uma cafeteria. Não na do Luca. Não se preocupe. Ele apareceu com uma pasta e disse: eu trouxe alguns papéis. Nada legal, só algo para tornar a separação mais tranquila. Eu não toquei neles. Eu perguntei: o que é isso? Ele hesitou: é só um acordo rápido de propriedade. O advogado da minha mãe ajudou a organizar tudo, só para ficarmos esclarecidos sobre quem fica com o quê. Abri a pasta, li a primeira página e meu coração apertou. Era uma escritura de renúncia rápida, transferindo meu interesse no condomínio para Ellen. Ele disse: você não vai precisar se preocupar mais com o lugar. Você vai se mudar de qualquer jeito. Isso resolve tudo. Fiquei olhando para ele por uns bons 10 segundos antes de dizer qualquer coisa. Você quer que eu entregue minha casa para sua mãe? Ela já ajudou a pagar por isso. Eu disse: eu paguei a maior parte da entrada. Ele deu de ombros: sim, mas agora é complicado. Fechei a pasta, levantei-me e saí, sem dizer uma palavra.
Quando entreguei a pasta para minha advogada, o maxilar dela se apertou. De onde ele tirou isso? Eu disse a ela que o advogado de Ellen havia redigido o rascunho. Ela folheou as páginas. Isso não é apenas um acordo rápido, é uma armadilha. Se você tivesse assinado isso, estaria abrindo mão de qualquer direito sobre aquela propriedade permanentemente, sem nenhuma compensação. Ela se recostou na cadeira. Você não está se divorciando de um homem, está se divorciando de uma equipe. Uma operação comercial entre mãe e filho. Então, comecei a conectar os pontos. Li e-mails, recibos, até mesmo conversas que eu tinha esquecido. E algo me fez lembrar. Quando compramos o apartamento, ele insistiu que usássemos o escritório imobiliário de sua amiga. Ela disse, eles vão te dar uma taxa melhor. Na época, eu não pensei muito sobre isso. Confiei em Eli para lidar com tudo. Agora sei que o escritório não tem mais licença, foi fechado por negócios obscuros envolvendo documentos falsificados. Adivinha quem assinou a papelada de fechamento? Apenas Eli e Ellen. Eles me deixaram de fora de sessões inteiras do contrato. Eles me disseram que era algo padrão e que não exigia minha assinatura. Não é ilegal, mas é sujo. Minha advogada está trabalhando para que tudo seja revisado por um investigador de fraude imobiliária. Se pudermos provar a intenção, podemos ter um caso de fraude. Aqui está a última reviravolta, e essa realmente me fez rir. Aparentemente, ele tentou listar o condomínio para venda na semana passada sem que eu soubesse. Um vizinho me mandou uma mensagem confusa dizendo: eu vi uma placa de venda do lado de fora da sua unidade, você está se mudando? Eu verifiquei online e bum, meu endereço estava listado. Número de contato agendado para visitação pública, Ellen celular. Liguei para o corretor listado, ele ficou confuso, disse que foi contratado pelo coproprietário e contribuinte financeiro. Disse que Ellen afirmou que a outra parte já havia sido comprada. Imediatamente encaminhei isso para minha advogada. Agora, Ellen está sendo investigada por atividade de listagem fraudulenta após a armadilha da escritura de renúncia rápida ter fracassado. Ele começou a explodir meu telefone. Primeiro foi uma longa mensagem sobre o quanto ele estava magoado. Depois ele mudou para a culpa. Você está jogando fora tudo que construímos. Então veio a raiva. Você está arruinando minha vida porque está brava com minha mãe. Eu não respondi. Ele ligou 11 vezes em uma noite e deixou uma mensagem de voz chorando. Você não entende, ela era a única que estava lá para mim quando eu não tinha nada. Ela me deu tudo, e agora você está tirando tudo dela. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não era apenas casada com Eli. Eu era casada com ele e Ellen, e eu era a terceira vontade o tempo todo. O condomínio está em espera devido à investigação. Ninguém pode vendê-lo até que a propriedade seja esclarecida. Minha advogada está se preparando para um pedido de divórcio completo e disputa de propriedade. Eu comecei a fazer terapia semanal. Eu não percebi o quão quebrada eu me sentia até sair daquela casa. Ellen está sob vigilância. Se ela fizer outra manobra como a venda falsa, será acusada criminalmente. Há mais coisas que eu não compartilhei ainda. Coisas que descobri sobre as contas bancárias de Eli. Coisas que tenho certeza de que Ellen nem sabe. Eu sei que essa parte está chegando em breve. Isso não acabou. Nem perto disso. Neste ponto, a batalha legal estava em andamento. O divórcio estava em andamento. A disputa de propriedade era um pesadelo. Ellen já tinha feito uma tentativa frustrada de colocar meu apartamento à venda pelas minhas costas. Mas ainda não tinha acabado. Porque algumas pessoas não desistem silenciosamente. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava no meu novo apartamento, comendo comida para a viagem, quando recebi uma mensagem de Eli. Você pode vir jantar na casa da mamãe uma vez para conversar? Eu não respondi imediatamente. Fiquei pensando naquilo. Algo no tom parecia estranho. Muito calmo. Muito ensaiado. Meu instinto gritava, mas eu concordei. Por quê? Porque eu queria que os dois dissessem tudo em voz alta. Chega de se esconder atrás de mensagens ou documentos falsos. Eu queria vê-lo se contorcer, cara a cara. Eu precisava disso para encerrar o capítulo, para mim. Cheguei lá cedo, 19 horas em ponto. Ellen abriu a porta toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. A casa dela cheirava a bolo de carne e autopiedade. Ela disse, que bom que você veio. Podemos ser adultos sobre isso. Eu não sorri. Eli já estava lá sentado à mesa, parecendo cansado e desgastado,
como alguém que não dormia direito há semanas. Bom, nós sentamos. O jantar foi tranquilo. No começo ele limpou a garganta. Nós queríamos falar sobre o condomínio, sobre o que é justo. Justo? Eu quase ri. Ela continuou. Você nunca esteve financeiramente preparada para comprar algo assim. Eli e eu fizemos isso acontecer, só faz sentido protegermos nosso investimento. Eli assentiu levemente. Nunca foi para ser assim. Eu coloquei meu garfo na mesa. Você quer dizer do jeito que você mentiu sobre ela morar no prédio, falsificou minha assinatura e tentou me enganar para assinar minha propriedade com uma escritura de renúncia falsa? Ele franziu a testa. Não seja dramática. E foi isso. Algo estalou em mim. Eu me levantei. Você acha que isso é sobre propriedade? É sobre como vocês dois me desrespeitaram todos os dias por 6 anos. Vocês nunca me viram como família. Vocês nunca me viram como real. Eli disse, eu tentei. Não, você se escondeu atrás dela a vida inteira. Você nunca saiu da casa dela. Você só trouxe ela para a minha. Ellen se levantou também. Você não entende o quanto ele sofreu. Eu dei tudo a ele. Eu olhei para ela, depois para ele. E ele deu tudo para você, mesmo quando ele prometeu para mim. Então eu puxei uma pasta minha, a mesma que minha advogada me ajudou a montar. Extratos bancários, registros de pagamento, prova de que eu havia pago 87% do condomínio diretamente. Joguei na mesa. Essa é a verdade. Vocês podem inventar histórias, mas os números não mentem. Silêncio. O rosto de Eli caiu. Ele nem abriu a pasta. Ele apenas olhou para Ellen como se ela pudesse mordê-lo. Ellen disse, isso é desnecessário. Você está sendo vingativa. Foi quando aconteceu. De repente, uma voz falou atrás de mim. Ela não está sendo vingativa. Ela está dizendo a verdade. Era a irmã de Ellen, tia Marie. Eu não a tinha visto entrar. Ela deve ter chegado enquanto estávamos gritando. Aparentemente ela tinha sido envolvida em tudo isso pela minha advogada, que intimou as finanças de Ellen, algumas das quais estavam vinculadas a Marie por meio de um fundo de família. Marie entrou de braços cruzados. Você quer contar a ela, Ellen? Ou eu deveria? Ellen congelou e eu perguntei, me dizer o quê? Marie olhou para mim. O dinheiro que Ellen usou para ajudar com a entrada não era dela. Era de um fundo fiduciário deixado por seu falecido marido, destinado a membros mais jovens da família. Sabe, como netos. Ela não deveria tocar nele. Ela falsificou documentos para liberá-lo. Só descobri porque sua advogada entrou em contato e me pediu para verificar os fundos. Meu estômago embrulhou. Eli sussurrou, isso é verdade? Ellen ficou em silêncio. Marie deu o golpe final. Se isso for denunciado, e será, ela pode ser acusada de fraude. Ellen gritou mesmo. Você está destruindo essa família. Você trouxe uma estranha para nossa casa e agora olha o que aconteceu. Eli se levantou e gritou de volta. Você fez isso, mãe, você mentiu, você me fez mentir, você estragou tudo. Ela deu um tapa nele bem na minha frente e em Marie. Ele não reagiu, apenas ficou lá com o rosto vermelho e tremendo. Peguei minha pasta e me virei calmamente para sair. Antes de sair, eu disse, vocês dois podem ficar com suas mentiras, mas não vão ficar com minha vida, meu nome ou meu futuro. E eu fui embora. No dia seguinte, minha advogada entrou com um pedido para congelar completamente o título do condomínio. As contas de Ellen foram sinalizadas para investigação. Marie concordou em testemunhar, se necessário. Eli me enviou um e-mail para se desculpar. Disse que não sabia sobre o fundo fiduciário, que sentia muito por tudo. Eu não respondi. Assinei os papéis finais do divórcio, mandei entregá-los na nova caixa postal dele e mudei meu sobrenome de volta. Agora já se passaram 3 meses desde aquela noite. Moro em um apartamento menor agora, sem bancadas sofisticadas, sem hipoteca compartilhada, mas é meu. Durmo melhor, rio mais alto, preparo o jantar em silêncio sem ser julgada pela forma como corto vegetais. Às vezes, olho para trás e fico com raiva dos anos que perdi, por quão cega eu fui, mas, principalmente, me sinto grata porque saí. E se você está lendo isso enquanto se pergunta se deve se afastar de alguém que nunca o defendeu, aqui está sua resposta.